muito bom dia a todos e todas. Estamos no GDT número 6, né? Chama Educação, Tecnologias e Inteligência Artificial. Meu nome é Sung, eu serei o mediador desse GDT. Nosso convidado de hoje é o mestre João Ricardo de Souza. Ele é psicólogo e mestre pela PUC de São Paulo e egresso do curso de orientação à crítica escolar da USP. É doutorando pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Ele também é professor e supervisor na Universidade Anhembi Morumbi. Gente, então, muito prazer, muito obrigado pela presença hoje. Eu preparei uma discussão muito querida, muito cara para a gente ter hoje, assim. Eu vou contar um pouquinho como que ela começou, assim, na verdade, né? Brevemente, não tenho muito tempo, quero dar uma passada pelas coisas. A conversa é um disparador, né? Eu não pretendo encerrar o tema. Eu trouxe algumas considerações que para mim fazem sentido no meu trabalho e a gente pode discutir a partir delas, certo? Eu vou focar um pouco mais na questão da inteligência artificial e na questão do ensino superior, da formação, porque é da onde eu falo, né, enquanto professor de psicologia, mas eu acho que muito do que eu vou trazer também serve para outras tecnologias em geral, né? A gente chama de tecnologia, a gente está acostumado com um computador, mas, por exemplo, para quem conhece a orientação à crítica escolar, é uma tecnologia de entendimento em psicologia, né? É um conhecimento que pode ser aplicado e pode ser aplicado de diversas formas, né? Essa discussão começou para mim quando, dando uma aula de psicologia social, que é uma aula que eu também gosto muito e que eu levei para turmas de primeiro a terceiro semestre de psicologia na Anhembi discussões, reflexões sobre ética, sobre ciência, sobre epistemologia para a gente ter, e os estudantes eu propus um trabalho, que era uma proposta de intervenção sobre um tema de escolha dos estudantes, então era uma coisa bem livre para engajá-los mesmo no processo. E qual foi a minha surpresa quando muitos deles me entregaram trabalhos feitos inteiramente no ChatGPT. O que me fez pensar um pouco, no primeiro momento eu fiquei bravo, né? Mas rapidamente eu entendi que era culpa minha, que talvez eu não tivesse proposto uma avaliação que fosse ser adequada para realmente avaliar aqueles alunos, né? Então eu comecei a pensar um pouco em como que a gente pode olhar para essa tecnologia na educação, na psicologia e no ensino superior, certo? Então, assim, todo instrumento ou toda técnica, inteligência artificial é uma técnica, né? Pode ser usado para o bem ou para o mal, digamos assim. Então, quando começou a Wikipédia, por exemplo, todo mundo falava, você não pode citar nada da Wikipédia, sendo que hoje a Wikipédia tem, né, uma fonte colaborativa, tem conteúdos relativamente confiáveis, tem a fonte e tal. E aí a gente pode dizer a mesma coisa da inteligência artificial, né? Que você não pode usar. Na verdade, o que eu acho que vai ser mais adequado é a gente saber usar. Porque a gente está no século XXI, a gente está em 2024, e as pessoas que vão viver a vida e vão trabalhar, né? O pessoal que é recém-formado, que está na graduação, as pessoas vão atuar num mundo onde essas ferramentas existem e estão disponíveis. Então, acredito que a gente não pode simplesmente negligenciar a existência delas, a gente tem que se qualificar para poder usá-las de uma maneira a fazer com que elas sirvam à nossa função. Produzem subjetividade, né? Então a gente entender também qual que é a subjetividade, como se dá a produção de subjetividade de uma sociedade em 2024, né? Nesse mundo de tecnologias, vai ser importante para o nosso trabalho como psicólogos e psicólogos. Eu trouxe, por exemplo, algumas das coisas positivas que a inteligência artificial pode, por exemplo, trazer para a educação em geral, né? Eu acho que para a prática educativa, você formar uma outra pessoa, tanto no ensino superior quanto no ensino fundamental, no ensino médio. Algumas delas que eu consegui identificar nessa minha pesquisa foi, por exemplo, você é capaz de fazer revisões bibliográficas, sugestões de pesquisa. Você pergunta e você consegue otimizar a sua pesquisa, né? Você consegue trabalhar correção de textos. Você produz um texto, você consegue usar uma ferramenta para corrigir esses textos, né? Para otimizar essa escrita.
feedback sobre o texto, então você não precisa necessariamente pedir para uma inteligência artificial fazer um texto para você, né? Que eu já fiz algumas vezes para tentar entender, porque nessa de precisar entender como funciona a inteligência artificial, fui atrás de usar, né? Então eu peguei, sentei e falei, agora eu vou aprender a usar isso. E eu descobri que só acha que a inteligência artificial é capaz de substituir um humano quem não tem a prática de escrita, por exemplo, né? Quem não sabe como visualizar um texto, retirar um texto da própria cabeça e colocar no papel. Que são pessoas que não possuem um treino ainda, não tem nada de errado com isso. Mas, em vez de você pedir para fazer o texto para você, você pode pedir para uma ferramenta como essa analisar e te dar feedback sobre o texto. Você possa melhorar a sua escrita. Você pode criar materiais didáticos personalizados a partir de um certo conteúdo. Por exemplo, você tem uma adaptação de currículo, adaptação curricular, por exemplo, que hoje em dia está tão em voga. A gente consegue otimizar o nosso trabalho a partir de recursos tecnológicos, né? Storytelling do mesmo jeito, né? A gente consegue produzir enredos, ilustrações, cenários, estudos de caso. Você consegue criar um plano de estudos. Então, se você não sabe como começar a estudar certo assunto, uma ferramenta como o ChatGPT pode te ajudar a estruturar um plano de estudos para você conseguir pensar em como fazer esse estudo e tal. Utilizar, por exemplo, para leitura de dados, como, por exemplo, para acompanhar os resultados de um processo de avaliação, de educação, ou para analisar e sintetizar grandes quantidades de dados. Eu acho que, principalmente de ordem qualitativa, assim. É claro que são os recursos que você pode utilizar para auxiliar você no seu trabalho, né? Eles não vão ser capazes de fazer tudo por você, ou fazer... Tem muita coisa, na verdade, eles não são capazes de fazer por você, né? Quando você está fazendo uma pesquisa, você tem a parte de análise e a parte de discussão. Então, por exemplo, a discussão vai ser muito difícil uma inteligência artificial substituir, né? Estabelecer conexões entre os dados, ler à luz de uma teoria, à luz de um lugar específico, de um grupo de pesquisa específico. Então, isso ainda é competência dos seres humanos, né? Entretanto, a gente tem alguns perigos para se considerar, né? Algumas limitações que eu acho que é importante a gente tentar usar. Então, por exemplo, você não pode substituir o seu pensar por um uso de uma inteligência artificial, né? Foi isso que os estudantes, como eu falei, pretenderam fazer, achando que eles fossem me enganar, né? De que eu não ia descobrir que não foi um estudante de psicologia que fez um trabalho, que a aluna foi ler na turma, ela foi ler o trabalho que ela fez no ChatGPT e ela não sabia o que estava escrito. Deu para ver que ela foi lendo e não conseguia entender o que estava escrito. Então, veio rebuscar. Outra coisa que é bem complicada é a questão do lucro, né? Então, hoje em dia, você vê coisas que chegam a ser até bem risíveis na internet, assim, de relações de divulgação de serviços psicológicos, por exemplo, materiais que foram certamente feitos no ChatGPT de uma maneira bem pouco crítica, um pouco reformulada, enfim. E isso tem um sentido mercadológico, né? Uma coisa que empobrece a profissão. Então, uma outra análise que eu vi que eu achei muito interessante é sobre, por exemplo, os perigos de você delegar decisões profissionais para ferramentas de inteligência artificial, né? Mas tudo isso, gente, não é exclusivo do uso de inteligência artificial. Por exemplo, você pega e usa uma técnica pela técnica, você pode ter lido ela num livro e ela pode continuar sendo uma técnica descolada de um contexto real, de uma necessidade real de uma pessoa. Então, a responsabilidade clínica ou profissional por qualquer decisão tomada, seja pelo uso de inteligência artificial ou não, a partir desse uso, vai ser sempre responsabilidade do seu autor. Então, a pessoa que for utilizar essa tecnologia, ela tem que certamente estar preparada para poder fazer um uso criterioso disso, para não delegar a decisão para uma tecnologia, né? E essas tecnologias, enfim, elas vão produzir subjetividade. A gente precisa compreender, como eu estava falando, quais são esses aspectos subjetivos que podem
ajudar a gente a entender que sociedade é essa e qual é o objetivo de uma... como a gente quer construir a nossa profissão nesse mundo, né? As questões éticas, elas são bem importantes da gente considerar. Por exemplo, a inteligência artificial, ela pega dados da internet e ela converge eles em uma resposta, em uma síntese, certo? Só que esses dados eles existem, eles são de outras pessoas, né? O que está sendo mais discutido de maneira mais emblemática, por exemplo, em relação à arte, né? Se uma inteligência artificial pega e monta uma Mona Lisa, sei lá, do futuro, né? Quais artes ela se baseou para fazer esse retrato? E essas artes elas foram produzidas por seres humanos. Então se perde o direito autoral. Então se você usa isso na psicologia, por exemplo, você pode acabar deturpando conceitos de uma abordagem, de uma pessoa ou de uma propriedade intelectual, que se torna muito perigoso. Então, quem, né? Você está plagiando de quem? De diversas pessoas. O algoritmo, ele não é místico, ele foi criado por seres humanos, certo? E se você tem um algoritmo que se reinventa a partir da própria tecnologia, como que você vai auditar esse algoritmo para saber, por exemplo, se a inteligência artificial tende a reproduzir preconceitos e outros problemas que já existem na nossa sociedade, né? Então é aquela coisa... se você pede para uma inteligência artificial fazer uma previsão a partir de reconhecimento facial por exemplo, no metrô, tem um sistema de reconhecimento facial, e aí uma inteligência artificial vai sugerir quem tem mais chance de cometer algum tipo de crime, por exemplo, né? Quem vocês acham que seriam as pessoas elegíveis para aparecerem enquanto possíveis criminosos? Provavelmente seriam pessoas que já sofrem esse tipo de estigma na nossa sociedade, né? E se a gente puder auditar esses algoritmos, se a gente puder controlar essa questão dos problemas já existentes, né, a gente não reforçar os problemas já existentes na nossa sociedade, quem é que vai ter esse direito? Quem tem esse poder? Existe uma organização... uma organização da sociedade civil que possa, por exemplo, contribuir, participar dessa discussão ética, né? Ou isso vai ser restrito a donos de grandes empresas como o da Meta, como o do Google, né? Que interesses que essas pessoas teriam, por exemplo, sobre controlar como o algoritmo funciona? Isso é uma questão ética muito importante. Então, o que é importante para a psicologia, acho que primeiro que a gente precisa entender, a gente precisa participar dessas decisões, dessa construção, né? Seja falando da inteligência artificial ou de tecnologias em geral. Eu acho que a nossa profissão talvez deixe um pouco isso de lado, né? Porque muitas vezes o uso de tecnologias está associado a abordagens ou a práticas que vão ao encontro de dinâmicas do mercado, dinâmicas mercadológicas, dinâmicas de políticas neoliberais, por exemplo, né, de massificar a educação, massificar atendimento psicológico via recursos virtuais, no qual existe um distanciamento da pessoa e da instituição ou das famílias que são atendidas, né? Então a gente precisa participar, conhecer e participar da construção dessas tecnologias, certo? Mas coisas importantes que a psicologia pode se preocupar em relação a isso é entender que os seres humanos e a prática psicológica não vai ser facilmente substituída por tecnologias que... porque a gente está entrando cada vez mais numa época em que competências humanas como criatividade, empatia, alteridade, escuta não podem ser simplesmente substituídas por robôs, né? E isso é a natureza da nossa profissão. Então a gente pode fazer bom uso disso para poder garantir que a gente vai ter bastante coisa para fazer ainda, né? Que não seremos substituídos por robôs nesse sentido. Mas é importante pensar que as responsabilidades são sempre das pessoas. Então tudo gira em torno das pessoas, o foco é das pessoas,
certo? A gente produzir dados, a gente produzir tecnologias, a gente produzir inteligência artificial cada vez mais evoluída, tem de servir para contribuir com a vida das pessoas, com a qualidade, com o trabalho que a gente tem que oferecer, de um ponto de vista ético, crítico, comprometido socialmente, porque senão a gente acaba virando só reprodutor de técnica. E, como eu falei, a gente precisa de inteligência artificial para fazer isso. A gente está fazendo isso há muito tempo, né? Então, algumas coisas que nessa esteira de entender como isso funciona para profissional, né, para formação profissional, por exemplo, a gente não consegue obrigar ninguém a pensar. É isso que eu entendi. Por exemplo, fazendo uma avaliação, a gente tem que convidar as pessoas, certo? Seja do ensino superior, seja do ensino fundamental e médio, a gente tem que convidá-los a engajar na produção de conhecimento, se engajar nos estudos. Porque se a gente não conseguir fazer isso, não importa se tem inteligência artificial ou não, entendeu? Eles não vão fazer de qualquer maneira. Quando eu estudei, não tinha inteligência artificial e a gente deixava muita coisa, delegava, né? Não engajava muito conhecimento por falta de motivação, por falta de vínculo com aquele conhecimento, né? Tudo de certa forma é treino. A gente não pode delegar para a inteligência artificial tudo aquilo que a gente não quer fazer, ou que a gente acha que por preguiça a gente não pode fazer. Então, escrita, leitura, reflexão, tudo isso são práticas, competências que a gente vai desenvolvendo com o treino. Se a gente não treinar, a gente não é capaz de fazer. Então, as avaliações, elas não podem ser instrumentos coercitivos, que o aluno vai usar um ChatGPT para fazer, para acabar logo, para encerrar logo, para passar de ano. Eu acho que as avaliações, elas têm que ser oportunidades para os estudantes poderem dizer aquilo que eles aprenderam, expressar aquilo que eles aprenderam. E acho que vai ser melhor se a gente puder fazer avaliações que tenham a ver com aplicação de contextos práticos, aplicação de competências. Porque essas competências são exatamente o motivo pelo qual a gente forma as pessoas, né? A gente não forma ninguém para ser teórico, a gente forma psicólogos para que eles possam atuar no mundo. E a gente tem que formar pessoas para o século XXI. A gente quer formar psicólogos e psicólogos que vão atuar em 2030, que vão, por exemplo, atuar nas escolas a partir da Lei 3.935. De que maneira esses psicólogos eles podem estar lá, utilizar a tecnologia a seu favor e garantir que isso vai ser feito de uma maneira ética, de uma maneira crítica, que siga os princípios da nossa profissão, né? A gente tem que capacitar esses profissionais, não ter medo das tecnologias. Então, por exemplo, eu falei de inteligência artificial, mas isso se aplica a outras tecnologias também, né? Eu tenho um colega que, por exemplo, ele trabalha com realidade virtual aplicada a contexto de saúde. E isso é muito interessante, porque ele cria ferramentas que você consegue utilizar para aprender a fazer uma cirurgia, por exemplo, manejar crianças em UTI neonatal a partir de realidade virtual, de óculos de realidade virtual e de ferramentas. Então, assim, as tecnologias elas podem servir para ajudar a gente nos processos, nos ensinos. Então, a gente tem que ver com bons olhos a tecnologia e saber utilizá-las, porque caso contrário a gente corre o risco de que as pessoas que saibam utilizá-las vão utilizá-las de uma maneira que pode ferir os princípios da nossa profissão, pode trazer comprometimentos éticos e contra aquilo que a gente acredita como uma profissão séria, ética e comprometida socialmente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço a participação. E é isso. Obrigado, João. Eu acho que foram palavras bastante inspiradoras, né? Então, eu tomei a liberdade de fazer alguns sumários, assim, né? Pra gente meio que orientando um pouco, né, do que como foi o pensamento, né? Então, pensa nos aspectos de avanços, né, da inteligência artificial, das tecnologias na educação também, os perigos e as questões éticas que implicam diretamente a psicologia e, né, para finalizar, os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Então, eu agradeço muito a participação, João.